Olá, infectos! Sejam bem-vindos a mais um Papo Infectado. Aqui quem fala é a Annelisa, médica infectologista, mestranda em microbiologia. Estou aqui tocando esse projeto tanto no Spotify, nas plataformas de podcast, quanto no YouTube, como você vai me encontrar lá como Annelisa, médica infectologista, e no Instagram, @Papo Infectado. Então, se você não nos segue ainda aqui no Spotify ou nas plataformas de áudio, já nos segue. Corre pro YouTube, segue também, e vai pro Instagram, segue também. A gente está sempre criando conteúdo para cada plataforma, beleza? E hoje nós vamos com o nosso quadro Top ATB, porque eu vou responder para vocês uma pergunta que é muito frequente. Você tá lá no seu consultório, no posto, na emergência, prescreve o antibiótico para o paciente, o que é que ele vai te perguntar? Ele não vai te perguntar quantos dias é para usar, qual é a dose, se acha fácil na farmácia. Isso ele vai perguntar depois. A primeira coisa que a grande maioria dos pacientes vai te perguntar é: posso beber álcool com esse antibiótico? É a pergunta do brasileiro. Então, assim, no episódio passado, se você não ouviu, vai lá conferir, eu te contei se o anticoncepcional corta o efeito do antibiótico, se tem essa interação aí. E hoje eu tô te contando se o álcool corta o efeito do antibiótico. E na verdade, eu vou te contar o que a literatura científica tá mostrando pra gente, tá, galera? Sempre, todos os artigos que eu utilizo, eu deixo aqui direitinho na listagem pra vocês. E eu abri aqui uma revisão sistemática do ano de 2020, tá bom? Que é da Sociedade Americana de Microbiologia, da ASM. E o que foi que eles fizeram, basicamente? Eles pegaram as plataformas de artigos, então PubMed, Medline, Embase, e pesquisaram artigos em inglês desde lá do início até 2018 que tivesse falando sobre essa interação de álcool e antibiótico. Então eles vão pesquisar vários antibióticos para saber questões de farmacocinética, farmacodinâmica, beleza? Nem todos os artigos que eles encontraram foram de fato para revisão, porque tinha alguns que fugiam do propósito. Tinha outros que não estavam completos. Então eles discriminam bem no artigo. E aí no final ficou assim 87 artigos para avaliar. Teve também questões assim de que eles julgaram que a análise metodológica não estava legal. Enfim. Então 87 artigos eles revisaram para ver se tem realmente essa interação. E aí o que eu já posso te adiantar é: depende. A resposta é: depende do antibiótico. E aí você quer saber quais são? Segue aqui comigo, tá? Vamos lá. Então, antes de mais nada, na introdução, eles lembram pra gente que essa é uma dúvida pertinente e frequente, porque as pessoas sempre querem saber se vai diminuir a eficácia, o álcool vai diminuir a eficácia do antibiótico, se tem aumento de ter efeito colateral, toxicidade. E também é muito relatado na literatura o efeito disulfiram-like. Isso é muito comum com o metronidazol. É bem possível que se você já tomou metronidazol, ou se você já prescreveu metronidazol para alguém, você chegou para o paciente ou você foi informado de que não deveria ingerir bebida alcoólica, pelo menos até ali 1 a 2 dias após o uso do metronidazol e também durante o uso, tá? E muito disso é porque pode dar o efeito disulfiram-like. O que falam, esse disulfiram-like, a pessoa pode ter rubor facial, náuseas, vômitos, hipotensão, confusão. É um quadro mesmo que pode ocorrer. E aí, eles vão e falam: vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver se até pro metronidazol, que é bem relatado esse disulfiram-like, é isso mesmo? E aí eles vão olhar, gente, a farmacocinética do álcool e do antibiótico. Ou seja, eles vão ver se a absorção, se a distribuição, se a eliminação fica ok. Vê a eficácia, revisa também a eficácia e resume pra gente. Então, assim, dos beta-lactâmicos, né, os beta-lactâmicos é uma classe de antibiótico e que aqui eles focam nos beta-lactâmicos orais. Então, eles vão falar das penicilinas e das cefalosporinas.
Das penicilinas, ele chega pra gente e fala, ó, se as penicilinas naturais, ou seja, penicilina V, no caso que seria oral, a gente olhou aqui e viu que não tem interação, tá? Não tem diferença na absorção, não diminui a eficácia, então não tem problema utilizar. Agora, a amoxicilina, que também é um tipo de penicilina, mas é a penicilina sintética. O que a gente viu que na amoxicilina tem um retardo na absorção, tem um atraso na absorção, mas é interessante que apesar de ter esse retardo, o álcool retardar essa absorção, não diminui a área sob a curva, não diminui a farmacocinética, né, a absorção, o efeito, a eficácia da amoxicilina. Então, deu para perceber o seguinte, para as penicilinas, sejam as naturais ou as semissintéticas, não teve interação. Em relação às cefalosporinas, das cefalosporinas, depende. Cefalosporinas depende, né? Eles viram alguns estudos com ceftriaxone, com cefalexina, e acaba que o ceftriaxone, né, não tem oral, mas eles viram também cefalexina, algumas cefamicinas, outras cefalosporinas que a gente nem utiliza tanto na nossa prática, como peraí, gente, aqui, ó. Peraí. É que é só pra falar certo pra vocês. Cefoperazone, cefotetan, que é uma cefamicina, enfim, cefoperazone é uma cefa de terceira. O que foi que eles viram? Eles viram que as cefalosporinas que tinham uma estrutura de metiltiotetrazol, elas poderiam causar o efeito de sulfiram-like, tá? E quais são essas cefalosporinas que tem esse metiltiotetrazol? As cefamicinas, a cefoperazona, tá? E o ceftriaxone, que muitas vezes a gente pssa, né, IMV, não tem esse composto químico diferenciado. Ele vai ter o metildioxotriazino, mas mesmo assim se viu que pode ter o efeito de sulfiram-like. Então, quando focou nas cefalosporinas, a gente viu a maior chance de ocorrer o efeito de sulfiram-like, que eu tinha comentado, né, que é muito relatado em relação ao metronidazol, mas com as cefalosporinas também pode acontecer. Então aqui a gente já pega a visão, ó. Penicilinas dá para usar o álcool. Já as cefalosporinas, não. Aumenta o risco de ter efeitos colaterais, como o de sulfiram-like. Só abrir um parêntese, gente, que a gente sempre vai estimular que o nosso paciente não consuma álcool, tá? Só que é uma realidade. Vai ter gente que vai querer beber socialmente, né? A gente não vai incentivar um ativismo que cause doença, que prejudique. Mas se é algo social, já aconteceu do paciente chegar pra mim e falar, ó, doutora, hoje é meu aniversário, eu começando esse remédio hoje, tem algum problema? Pô, são questões pontuais que a gente precisa individualizar também, sabe? Então é nesse sentido, tá? Quinolonas, gente. As quinolonas que entra aí, levofloxacina, moxifloxacino. Eles olharam e eles viram que, assim, não tem relação, não tem dados, na verdade, suficiente para você fechar que, ó, não, nesse caso aí não tem jeito, tem que substituir. Não tem. Tem só um relato na literatura de um caso de um paciente que estava tomando cipro e que a interação com o cipro diminuiu a eficácia, mas foi só um caso, um relato de caso. Então eles falaram assim, pô, um caso não tem como a gente dizer pra você, não, né, não tome. A maioria das evidências não mostram relação. Então quinolona, meio que eles falaram, dá pra tomar. Macrolídeo, que aí entra azitromicina, eritromicina, claritromicina. Pra macrolídeo, aqui realmente foi problemática, foi a eritromicina. Porque se percebeu que o álcool pode afetar a farmacocinética da eritromicina, certo? Mas não altera da azitromicina, da clarito, certo? E
pode aumentar o nível de álcool, né, no sangue de quem está tomando eritromicina. Então, eritromicina, a gente não indica o uso concomitante com álcool. Os outros macrolídeos, ok. Das tetraciclinas, que é que ele fala de minociclina, doxiciclina, a própria tetraciclina em si. E um achado interessante é que a tetraciclina, na presença do álcool, ela melhora a absorção. É engraçado isso. Agora, já a doxiciclina a gente não recomenda, porque eles viram que pode diminuir a meia-vida da doxiciclina. Então tem aí uma alteração no PK/PD, né, que é na farmacocinética, farmacodinâmica. Então, tetraciclina, ok. Agora, a doxiciclina não dá. Nitrofurantoína, que a gente utiliza muito, né, na infecção do trato urinário. E se tinha até relatos de que poderia causar efeito de sulfiram-like, mas nessa revisão eles perceberam que os artigos não tinha nada disso. Então, não tem evidência que suporte o uso, que não deixe o uso da nitrofurantoína, né? Pelo contrário. Dos nitroimidazoles, que aí entra, por exemplo, o metronidazol. Aqui é um achado curioso, que, como vocês viram, é sempre, né, muito relatado o efeito de sulfiram-like. E a gente vai, né, continuar reforçando isso. Só que o que eles viram é que isso varia muito, né? Eles perceberam que o efeito de sulfiram-like por conta do metronidazol pode variar bastante. A gravidade também pode variar bastante, mas existe. Então, o que é que você vai fazer na prática? Se é metronidazol, evita, tá? Mas, assim, cada vez mais se tem questionado se realmente é o suficiente para impedir o uso, porque tem uma oscilação, né, de dados aí na literatura. E tinidazol não dá, ele acaba interagindo, e secindazol dá. Então, desses nitroimidazols, metronidazol a gente evita, por conta do efeito de sulfiram-like. Tiquindazol também não dá para usar, agora secindazol dá. Sulfa, que aí entra, né, o Bactrim, por exemplo, sulfamethoxazol, trimetoprim. Tem poucos dados na literatura. Tem um relato aí teve um estudo que 2 pacientes desenvolveram o efeito de sulfiram-like. Só que assim, foi um N muito pequeno, não foi o suficiente para falar causa efeito de sulfiram-like. Então também ficou algo meio nebuloso assim. Oxazolinidiginonas, que são as linezolida principalmente, percebeu que pode ter interação se você consome muito álcool. Basicamente é isso. Se você toma menos de uma garrafa de vinho, menos de uma garrafa de cerveja, a interação é baixa. Porque aqui eles botam os pontos de corte de tiramina, que provavelmente está na composição do álcool, e eles veem quais são o corte que dá. Dos azóis, né, fluconazol, cetoconazol, se percebeu que dos azóis, cetoconazol não se deve usar, né? Teve relato de efeito de sulfiram-like, teve mais efeitos colaterais, né? Maior toxicidade. Agora, fluconazol pode. Então, cetoconazol não, mas fluconazol pode. Antimicobactérios, aí ele fala, né? Isoniazida, pirazinamida, etambutol, rifapicina. Eles falam aqui, ó. Rifapicina pode causar hepatotoxicidade, que é bem comum, né? Entretanto, isso não tem relação com o álcool, né? Quando você está monitorando bem. Isoniazida. É razoável você evitar o consumo do álcool em pessoas que estão tomando isoniazida, porque pode ter, além de hepatite, efeito de sulfiram-like, etambutol, que a gente também utiliza. Etambutol, o FDA alerta, né? Faz um alerta para não usar, mas eles falam que pela revisão, assim, não teve
nenhum dado que justificasse a suspensão, que pudesse ser feito com cautela. E a pirazinamida, eles falam aqui pra gente que é incerto o risco de hepatotoxicidade. Apenas um estudo sugeriu o risco de hepatotoxicidade. Então, assim, do RIP não ficou muito claro, mas eu acredito, gente, que é de bom tom nesses casos evitar o álcool. Por quê? Como a gente viu, eles são muito hepatotóxicos e, como a gente sabe, o álcool também ele é hepatotóxico, então até mesmo para evitar somação de efeitos colaterais. E como a revisão não foi o suficiente, né, tem relatos, ficou algo incerto. E aí eles concluem que, óbvio, esse estudo ele tem limitações, porque foram revisão de artigos, de relatos de casos. Chama a atenção que falta, né, tem muitos antibióticos que ainda não tem uma documentação muito bem referenciada do que é que se pode ser feito. E, enfim, precisa de mais dados na literatura, precisa de estudos mais robustos, com pacientes que têm etilismo social, porque a maioria desses aqui foram com pacientes etilistas crônicos, com alta carga de álcool, tá? Mas que é um estudo, é uma revisão que deu para dar, sim, pra gente alguns indícios, né? Então, assim, frisando aqui para vocês, se pode usar o álcool com antibiótico? Depende, tá? Hoje a gente já sabe que penicilinas orais, quinolonas, azitromicina, tetraciclina, nitrofurantoína, sequindazol, tinidazol podem ser usados com segurança no uso do álcool. Eritromicina não, porque pode ter aí diminuição da eficácia, assim como também doxiciclina. A sulfametoxazol trimetoprim ficou incerto, então nesse caso é melhor você não fazer. Pouca dosagem de álcool nos pacientes em uso de linezolida e pode acontecer efeito de sulfiram-like no caso de metronidazol, algumas cefalosporinas, cetoconazol, tá? Que aí pode acontecer. E fluconazol também você pode dar. Então, assim, realmente é algo que você precisa individualizar bem. Uma vez que você prescreveu, você ter noção de saber, assim, qual é o antibiótico que pode ou não pode, tá? Eu vou deixar aqui essa revisão sistemática para vocês conferirem. Se você curtiu, se foi útil para você, já sabe, compartilha aí o Papo Infectado para que mais gente possa estar aí conhecendo o nosso trabalho e a gente possa estar aumentando a legião de infectolovers. Um beijo e até mais.